Iniciemos os nossos trabalhos, né, amores? Boa tarde a todos, meus lindos aluninhos. Eu vou começar a aula de hoje, queridos. Eu tenho que dar uma matéria nova só para vocês, que é falar sobre o período da função trigonométrica, tá? Que é aquele K que está ali no meio da função trigonométrica. Só que antes eu vou revisar o que a gente viu até aqui, dar uma revisada, que é sempre bom. Hoje a aula dá tempo de fazer isso. E depois eu falo sobre o período e a gente termina tudo, tá, queridos? Quando eu estiver lá na apresentação, eu não vejo o chat. Aí, se vocês quiserem ir me falando as dúvidas e falando no microfone aí, eu agradeço, tá, gente? A gente vai falando aos pouquinhos. Vocês vão trocando ideia aí comigo. Faz o shopping todo aí aprender matemática, viu, gente? Pelo menos o bom da aula online, você pode ir no shopping e ver a aula do mesmo jeito. Você pode matar a aula e ver a aula, entendeu? Ó, que bom. Você só não está no lugar, você está vendo a aula pelo seu celular. Vamos lá, queridos. Qualquer dúvida aqui, me fala, tá? Se Deus quiser, vai ser a única aula online do ano, né? Se Deus quiser, não vamos precisar mais, vai ser tudo presencial, né? Mas vamos lá. Amores, lembrando, né? Nós estamos estudando a função desse tipo aqui, né? A mais B cosseno de kx e A mais B seno de kx, né? A priori, a gente sabe o que o A faz, né? Lembra o que o A é, gente? O A é o termo médio da função, né? Termo médio, o termo central, né? Termo médio da função. E o B é a amplitude, vocês lembram? E o B é a amplitude. Nós vamos aprender na aula de hoje que esse K é o período. Tem a ver com período, né? Ele não é o período exatamente, não, mas tem a ver com período. Tem a ver com período. A gente vai estudar um pouquinho do K, que a gente vai aprender, que a gente não viu até agora, tá, gente? Então, o A é o termo médio, o B é a amplitude, e a gente vai ver que o K está relacionado com o período. Vamos lembrar como é que a gente foi mexendo com essas funções, né? Igual aqui, ó, vamos fazer o gráfico de 2 cosseno x. Mas antes de fazer o gráfico de 2 cosseno x, eu queria lembrar aos senhores como é que é o gráfico do cosseno de x. Deixa eu fazer ele aqui, ó, pegar um laranja aqui e fazer aqui, ó. Como é que é o gráfico do y é igual a cosseno de x, né, gente? Ó. Vamos começar. Qual que é o cosseno de zero, gente? Cosseno de zero é 1. Concorda aqui, ó? Vou começar daqui, ó. Cosseno de zero é 1. Qual que é o cosseno de π sobre 2, né? Eu adoro pegar esses ângulos bonitinhos aí, ó. π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá zero, né? Depois eu pego π, cosseno de π é menos 1. Então, cosseno de π aqui é menos 1, tá, gente? Ó. Relembrando aí. Depois tem o cosseno de 3π sobre 2, que é zero também, né? Tá em cima do eixo, dos senos, 3π sobre 2. Depois o cosseno de 2π, que dá 1 de volta. A gente viu nas aulas anteriores, né? Esse gráfico aí é o gráfico básico aí do cosseno, né? Que não tem mudança nenhuma, né? Y é igual ao cosseno de x aqui, ó. Ele vem daqui, né? Faz isso aqui, ó. Eita. Vai sair perfeito não, a mesa digitalizadora não é tão boa que nem o quadro na mão livre, né, gente? Mas esse é o gráfico do cosseno. O gráfico do cosseno que tem uma característica legal, né, gente? Ele começa do máximo ou do mínimo, né? Igual aqui no caso ele começou do máximo. Deixa eu ver só se tem alguém querendo entrar aí. Creio que não, beleza. O gráfico do cosseno aí começando do máximo. Aí, o que acontece quando eu faço 2 cosseno x? Como é que eu penso nesse gráfico 2 cosseno x? A ideia desse gráfico, gente, esse 2 aqui, ó, ele vai mexer na amplitude, né? Ele vai esticar o gráfico. É como se eu pensasse assim, ó. Eu quero saber o x, eu vou te falar quanto que vai dar duas vezes o cosseno de x. Por exemplo, quando eu colocar o x igual a zero, o cosseno de zero é 1, vezes 2 dá 2. Então, esse gráfico começa de qual? Ah, prof, começa do 2 aqui, ó. Ótimo. Aí, quando eu colocar o π sobre 2, quando eu colocar o x igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero.
vezes 2 vai dar zero aqui, ó. Ele vem para cá, dá zero também, parecido, né? Não muda o ponto médio, né? Quando eu fizer o π, qual que é o cosseno de π? Cosseno de π daria menos 1, né? Como está multiplicado por 2, dá menos 2. Tá vendo que esse ponto de mínimo duplicou, né? Ele foi lá para o menos 2 aqui, ó. Menos 2. Depois, a gente vai pegar o 3π sobre 2, que vai dar zero, né? Aí os que dão zero não muda, porque 2 vezes 0 é zero. Então, aqui, ó, 3π sobre 2 vai dar no zero. E, por fim, o 2π, que vai dar 1 de novo. Cosseno de 2π é 1 vezes 2 dá 2, vai lá dar no 2 aqui, ó. Tá aí nosso gráfico. Qual que é a diferença do gráfico de cima para o gráfico de baixo? A amplitude, né? Esse 2 mexe com a amplitude dele. Então, vou colocar, fazer ele aqui de... Qual que eu vou fazer aqui? Vou fazer de rosa. Vou pegar um rosa aqui. Então, olha só. Vou pegar aqui o gráfico do cosseno, aqui, ó. Ele vem por cá, né? Vem para cá. Ele é muito parecido com esse outro gráfico, né? Repara que aqui o domínio dele vai continuar sendo os reais, tá? O período não mudou, vai continuar sendo 2π. Só que a imagem muda, né? A gente esticou essa imagem, né? Agora ela vai do menos 2 para o 2. O valor médio, o valor central, continua a mesma coisa. O valor médio aí é o zero, né? E então só mudou a minha imagem e minha amplitude. A minha amplitude agora é 2 unidades, tá? Vou colocar um AP aqui. Amplitude é igual a 2. Tá bom, gente? Então, isso aí, galerinha, é aula passada, né? Espera-se que todo mundo esteja sabendo fazer esse gráfico aí quando eu multiplico por 2. Alguma dúvida até aqui? Tá de boa, gente? Tá dando para entender? Tá me ouvindo bem? Tá dando para visualizar bem aí? Como é que tá as coisas aí, gente? Tá tranquilo, amores? Alguém fala comigo se tá tranquilo, tá de boa? Estou só aqui nesse trem aí, ninguém fala nada comigo. Eu sou ciumento, gente, eu quero muita atenção. Vocês não ficam me dando atenção. Deixa eu fazer outro aqui. Quando alguém quiser falar alguma coisa comigo e me tirar da minha solidão aqui, conversem comigo, hein? Vamos fazer agora, vamos relembrar aí da aula passada, como é que é o gráfico do seno, hein? Gráfico do seno de x. Vou colocar aqui, ó, o gráfico do seno. A característica dele é começar do meio, né? Se o cosseno começa do máximo do mínimo, o seno começa do meio. Porque o seno de zero é quanto, moçada? É zero, né? Qual que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Qual que é o seno de π? É zero, né? Seno de 3π sobre 2. Vou colocar aqui o π. 3π sobre 2 dá menos 1, né? E o seno de 2π dá zero. Então, aqui, ó para vocês verem. A gente tem aqui essa brincadeira aqui, concorda? Ó, essa é a função seno. A diferença dela para o cosseno, né? É como se o cosseno o cosseno começasse daqui, né? Ela começa aqui do meio, não começa do máximo. O cosseno começa do máximo, ela começa do meio. Essa é a função seno. Quando eu somo duas unidades, eu estou jogando esse gráfico 2 unidades para cima, tá? Então, o meio dele vai ser o 2. Esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o valor médio. E se já vale a dica, né? O 2 é o valor médio. Você consegue até antes de fazer o gráfico já saber qual é a imagem. Porque a imagem é o seguinte, ó, a imagem original seria menos 1 e 1. Soma 2 dos dois lados aqui, ó. Você vai achar, ó, menos 1 com 2 vai dar mais 1. E 1 com 2 vai dar 3. Então a gente tem duas coisas legais aí desse gráfico já. Deixa eu só voltar aqui para cima aqui. Duas coisas legais desse gráfico. A primeira é que o 2 é o termo central. E que 1 e 3 são os máximos e mínimos aqui, ó.
Você pode colocar aqui o 1, pode colocar aqui o 3, que você já consegue determinar isso sem fazer o gráfico. Agora é só ir para a brincadeira aqui, ó. Vou fazer aqui a tabelinha aqui, ó. Nem precisava, mas vou fazer aqui, ó. Vou pensar no x e aqui vou pensar no 2 mais seno x. Vamos começar com o zero. Quanto que dá o seno de zero, galerinha? Seno de zero é 1. Com 2 vai dar 3, né? Ele começa lá. Opa, seno de zero não é 1, não. Eu tô pensando que eu tô no cosseno. Errei. Seno de zero é zero, desculpa, amores. Seno de zero é zero, com 2 dá 2. Então, olha só. Seno de zero é zero, com 2 dá 2. O seno começa sempre do meio, né? Não poderia começar do máximo, né? Senão seria cosseno aí, ó. O seno de zero é 2. Π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Com 2 dá 3. O π sobre 2 continua sendo o máximo, tá, meus amores? Mas só que agora esse máximo tá lá no 3, aqui, ó. Andei uma unidade para cima, aqui, ó. Π sobre 2 dá 3. Beleza. Deixa eu só deixar alguém entrar aí que quer entrar e já volto. Só um segundinho, gente. Bem-vinda, Rayane. Beleza. Então, π sobre 2 deu no 3. Agora, vamos pegar o π para ver onde que ele vai dar, hein? O π aqui, cadê o π? O seno de π é menos 1. Mentira, é 0. Vezes 2 dá 0. Mais 2 dá 2. Tô doido, gente, ó. De novo, seno de π é 0, com 2 dá 2. Então, o π aqui dá lá no 2, ó. Beleza. Agora sim, o 3π sobre 2. Eu estou no seno, não estou no cosseno, mas eu estou falando os valores do cosseno. 3π sobre 2, o seno é menos 1, ele é o mínimo, só que menos 1 com 2 vai dar 1, né? Então esse mínimo vai lá para o 1 aqui, ó. Então 3π sobre 2, vou colocar ele aqui, vai dar no 1. Por fim, eu vou pegar o 2π, eita, nozes, 2π, o seno de 2π dá quanto? Dá 0, né? Com 2 dá 2, volta para o 2 aqui de novo. E eu pego ele aqui. Vou fazer esse gráficozinho aqui, ó, bonitão. Olha só para vocês verem. Fazer ele de amarelo agora, só para diferenciar um pouquinho. Esse gráfico aqui, ó. Ele faz isso aqui, desce aqui e vem até aqui, ó. Esse gráfico é igualzinho esse gráfico aqui, só que eu desloquei ele para cima 2 unidades, tá, gente? Veja que a amplitude não mudou, a amplitude continua sendo 1, e eu estou 2 unidades para cima. Então, olha só, a gente tem aqui que o período, cadê meu período, hein? O período continua sendo 2π. Qual que é a imagem agora? A gente já tinha colocado ali, né? A imagem é 1 e 3. A amplitude continua sendo 1, tá, gente? Porque eu não mexi aqui nada no seno, né? Não estou multiplicando ele por nada, é 1. O domínio é os reais. E o valor médio mudou, né? O valor médio é o 2. Bacana? Beleza? Então tá aí. Quando eu multiplico por 2, eu mexo na amplitude. Quando eu somo 2, eu desloco esse gráfico para cima ou para baixo, quantas unidades eu quiser, né? Esse valor médio sai do zero e vai para as unidades que eu colocar ali no termo que está somando. Bacaninha, meus amores? Dá um ok para mim aí no chat, vocês entenderam? Deu para entender a montagem desse gráfico? Relembraram aí? Eu vou aqui para o chat aqui agora. Coloca aí. Tá dando para entender, gente? Tá dando para visualizar direitinho essas questões anteriores, né? Essas questões são questões antigas, né? Que a gente viu nas outras aulas. Mas tá dando para ver? Tá de boa, gente? Tá suave? Beleza, eu vou passar. Todo mundo me ignora. Ninguém gosta de conversar com o coitado do professor, tadinho dele. Você tem dó de mim, não, gente? Tristeza. Beleza. Então, agora,
antes de eu passar para a próxima matéria, né? A matéria nova, eu quero lembrar como é que esse gráfico, o que, que acontece com ele quando ele fica negativo, né? A ideia do negativo é inverter a lógica. O 2 cosseno x começa aqui de cima do 2, né? Quando eu tiver menos 2 cosseno x, como é que vai ser? É a mesma ideia quadro, só que ele começa ao contrário. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui de novo. Como é que é o menos 2 cosseno x? A gente vai colocar aqui o máximo e o mínimo deles, não vai mudar. Vai ser o 2 menos 2 do mesmo jeito. Ó. O que muda é a ordem com que a gente vai fazer essa brincadeira, que vai ser o 2 menos 2. Quando você pegar o cosseno de zero dá 1. Vezes menos 2, de vez de começar aqui no mais 2, vai começar onde? No menos 2 aqui, ó. Ele é invertido, ele começa aqui de baixo. Aí você coloca o π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero, então vai dar zero de novo. Agora o π, o cosseno de π dava menos 1. Quando você jogar aqui, ó, vai dar menos 2 cosseno de π aqui, ó. Cosseno de π dá menos 1. Vai ficar menos 2 vezes menos 1, que vai dar 2. Então o π, que era mínimo, agora ele vira o quê, gente? Ele vira máximo nessa bodega aqui, ó. Tá? Então vai dar no 2 aqui o π. Beleza? O 3π sobre 2 dá zero, aí o zero não influencia muito, né? E o 2π, que era máximo, né? Que voltava lá para o máximo, vai voltar aqui para o mínimo. Cosseno de 2π é 1, vezes menos 2 dá menos 2. Então, aqui, ó. Então, esse gráficozinho aqui invertido, a ideia dele invertido aqui, ó, é fazer isso aqui, ó. É o mesmo gráfico, mesma página, só que agora ele está invertido, ó. O outro começou do máximo, que é o outro começou lá do 2. Quando você faz menos 2 cosseno x, você começa do menos 2, você começa da parte de baixo. Então, quando você vê um gráfico começando de baixo, você pode saber que ele multiplicou por menos 1, tá? Igual o seno, né? O seno vai começar do meio, né? Não tem, mas só que aí o seno costuma ir para o mais alto, tá vendo? Ó? Quando você fizer ele invertido, ele vai para o mais baixo, primeiro. Então, quando eu tenho 2 seno x, é a mesma ideia. O 2 vai continuar sendo o ponto médio. A amplitude é 1, né? Então aqui vai ser 3 e aqui vai ser 1. E quando você começar, ó, qual que é o seno de zero? É zero. Vezes 2 vai dar 2. Começa do 2, beleza. Quando você pegar o seno de π sobre 2, que era o máximo, né? Olha onde dava o π sobre 2. O π sobre 2 dava lá no 3 aqui, ó. Concorda comigo, informático? Ó, o π sobre 2 dava no 3. Agora você vai pegar aqui, ó, o π sobre 2 vai dar onde? Ele vai dar no 1, porque seno de π sobre 2 é menos 1 aqui, ó. Vai ficar 2 menos seno de π sobre 2 aqui, ó. Vai dar 2 menos 1. Então vai dar no 1. Então o π sobre 2 começa daqui, ó. Ó, pra vocês verem. Aí quando você pegar o π, seno de π dá 0, vezes 2 dá 2, vem para cá também. Não tem problema. Aí depois você vai pegar o 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2. Nesse caso, daria menos 1. Ele seria o mínimo, né? Agora ele é o máximo. Vai ficar 2 menos 1. 2 com mais 1, que vai dar 3 aqui, ó. Então, 3π sobre 2 vai dar onde? Lá no 3, tá? Por fim, a gente vai pegar o 2π, que dá 0 de novo, né? Seno de 2π é 0, né? Com 2 vai dar 2, vai voltar para cá. Então, quando eu tiver o menos aí, galerinha, eu vou inverter o gráficozinho, tá? Então, olha só. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer esse gráfico aqui. Veja a diferença desse gráfico com o outro, ó. Esse gráfico aqui, ó, começou do 2 e subiu para o 3. Esse não. Esse gráfico começou do 2, desceu para o 1 e depois que ele foi para o 3. Ele é o gráfico invertido, porque eu fiz o menos seno de x. Então, vamos lá. O 2 é o meio. Esse 2 multiplicando aqui é a amplitude. E o sinal que eu tenho aqui no meio vai mostrar se está na ordem normal, que é
a positiva ou se está na ordem diferente, que é a negativa. Meus lindos aluninhos, vou dar um tempinho para vocês. Tentem achar qual que é a regra dessas funções aí que eu coloquei aqui, ó. Tenta ver se vocês acham a regra dessa função. Vou dar um minutinho para vocês. Vou até ver. Coloca no chat lá a regra dessas funções aí, quem puder. Tenta colocar no chat para mim, meus amores. Qual que é a regra das funções? O pessoal que está aí no shopping faz uma força-tarefa e descobre a regra e coloca aí, ó. Qual que é a regra da primeira função e da segunda função aí. Vê se vocês estão fazendo certo, porque isso aí cai na ESC, cai na prova, hein, gente? De amanhã. Tenta ver aí direitinho, por favor. Vou dar um tempinho para vocês. Quem quiser mandar no chat, eu comento aqui, hein? Galera, alguém sabe aí o primeiro gráfico, o que dá nele? Alguém chuta alguma coisa aí? Coloca aí no chat. Pessoal, mas vocês estão entendendo essas funções aí? Vocês não querem falar mesmo, não, nem estão vendo? Porque, ó, pra vocês verem, pelo menos uma tentativa aí. Vocês estão tentando, gente? Vocês têm que cair na prova, tem trabalho mesmo para vocês fazerem, né? Vamos pegar os trem aí, gente. E principalmente nem o trabalho, que o trabalho vocês vão poder. Quem quiser copiar, vai caiar o trem, vai entregar e vai tirar total, mas é um bom treino para S, né? É um bom aprendizado. Imagina, olha só. Esse gráfico aqui começa do meio, não começa, gente? Todo gráfico começa do meio, aqui tem o 0, 1 e o 2. Todo gráfico começa do meio é o seno. Lembra que a lógica dos gráficos é essa aqui, ó. A mais B, seno de KX ou cosseno de KX, né? Que no caso é seno, porque começou do meio. Primeira coisa, o A vale 1. Por quê? É fácil, galera. Ó. O A é sempre o termo do meio aqui, ó. O A vale 1. Ele é o termo do meio aqui. Concordam comigo, queridos? O A vai ser o 1 aí, no caso. Ótimo, porque é o termo do meio. O A vale 1.
Agora a amplitude. A amplitude é o tamanho aqui, ó, do meio até o final aqui, ó. Amplitude, no caso aqui, foi 1. Então, no nosso caso, a nossa amplitude é 1, mas só que esse gráfico está invertido, né? O seno começa para o máximo. Se o seno começou para o mínimo, gente, é porque está multiplicado por menos. Como ele começou aqui para o mínimo, aqui, ó, vai ser menos. O B vale 1, menos 1, seno. O K não muda porque eu não mexi no período, tá, gente? O período é até 2π aqui, ó. Se eu não mexo no período, o K não muda. Nós vamos ver isso depois, ó. Então, pronto, aqui, ó. Y é igual a 1 menos 1 seno x. Então, y é igual a 1 menos seno de x. Bacana? Essa é a regra da função. É ver os valores aí e saber fazer direitinho. Vamos ver o outro aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui. Qual que é o meio aqui deles? O meio é o 2, né? Aí eu coloquei aqui o 2 aqui com certeza com o π sobre 2, né? E aqui o 2 com o 3π sobre 2, né? Os termos centrais. Esse é um gráfico de seno ou de cosseno? É fato que ele é de cosseno, galerinha. Por que é fato que ele é de cosseno? Porque ele começou do máximo ou do mínimo. Aqui ele começou do mínimo, tá? Então ele é cosseno. Qual que é o termo central? É o 2. Então y é igual a 2, né? Começou aqui do 2. 2. Só que aí é cosseno. Qual que é a amplitude? Ah, prof, a amplitude é 1 também, né? Porque a amplitude daqui para cá, a amplitude é 1. Então, o gráfico vai ser 2. O cosseno começa do máximo, geralmente. Ó, o cosseno começa daqui, ó. Faço aqui, ó. Só que ele começou do mínimo. Se ele começou do mínimo, ele está invertido aqui, ó. 2 menos cosseno de x. Tá bom? Então, são dois gráficos invertidos aí. 2 menos y é igual a 2 menos cosseno x. Deu para entender, amores? Deu para vocês pegar aí como é que faz? E é isso que vai pedir na S, é isso que vai pedir na prova de amanhã. É ou vocês montarem o gráfico, ou vocês fazerem a regra do gráfico. Ou eu te dou a regra para você montar, desenhar ele, ou eu dou o desenho para que vocês possam saber a regra. Ô Israel, deu para você entender aí como é que acha a regra do gráfico? Sim ou não? Qual dúvida que você tem ainda? O que está fazendo ser um pouco e não ser muito ainda o entendimento desse trem? O que eu posso contribuir a mais aí para você aprender mais que um pouco, né? E os outros também que estão calados aí, espero que estejam entendendo direitinho. Beleza. Agora, galerinha, eu relembrei, isso aqui tudo que eu dei até agora, meus amores, é relembrando o que a gente viu nas aulas anteriores. Agora vai ser a novidade. Eu vou até parar de gravar e voltar a gravar de novo para não ficar muito grande, que aí tirou o intervalo para substituir o A e o B. Deixa eu só entender essa sua pergunta, essa sua resposta, essa sua fala aí que eu não entendi, Israel. Eu fiquei meio confuso na primeira. Tirou o intervalo para substituir o A e o B. Eu não entendi. Tirou o intervalo para substituir o A e o B. Não entendi o que você quis dizer com isso. Deixa eu ver na primeira aqui, né? Não, é porque, na verdade, o A é sempre o valor central. Então, eu vi o valor central é o A aqui, ó, é o 1. E o B é a amplitude, que também é 1. Eu não entendi se tirou o intervalo. O que quer dizer tirou o intervalo? Eu não entendi o que tirou o intervalo para substituir o A e o B. Me esclarece aí o que quer dizer tirou o intervalo. Tá? Mas é só isso. O A é o valor central e o B é o tamanho da amplitude, né? A distância aí. Ah, tá. Ok, amplitude. Aí sim, aí tá mais suave. Beleza. Então, vamos lá, hein?
Obrigado, Israel, pelas perguntas. Agora, amores, é a novidade, né? Até falei com vocês que eu vou parar de gravar e voltar a gravar de novo. Deixa eu parar aqui, senão o vídeo fica muito grande. Dá uma descansadinha aí. Parei de gravar, não parou, não, gente. Peraí, cadê o trem aqui? Stop. Deixa eu parar de gravar aqui.